verdade lá na cruz. Jesus, te adorarei pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado. Te adorarei pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar, por sentir a sua presença, pela total certeza da tua existência. Te adorarei por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim. Te adorarei por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir sua unção. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, ouvintes do nosso quadro Vivendo a Palavra, a paz do Senhor Jesus. Meus amados, estamos chegando aqui pela graça de Deus para prosseguirmos a leitura da palavra do Senhor em nossa viagem maravilhosa. Se você não abriu ainda a sua Bíblia, faça isso agora. E se você não puder, ouça com atenção, pois Deus também falará ao seu coração. Números capítulo 5, versículo 1. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial a todo leproso, e a todo que padece fluxo, e a todos os imundos, por causa do contato com algum morto. Verso 3. Desde o homem até a mulher os lançareis, fora do arraial os lançareis, para que não contaminem os seus arraiais, no meio dos quais eu habito. Verso 4. E os filhos de Israel fizeram assim, e os lançaram fora do arraial, como o Senhor falara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Verso 5. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, verso 6. Dize aos filhos de Israel: quando homem ou mulher fizer algum de todos os pecados humanos, transgredindo contra o Senhor, tal alma culpada é. Verso 7. E confessará o pecado que fez, então restituirá pela sua culpa, segundo a soma total, e lhe acrescentará o seu quinto, e o dará àquele contra quem se fez culpado. Verso 8. Mas se aquele homem não tiver resgatador, a quem se restitua pela culpa, então a culpa que se restituir ao Senhor será do sacerdote, além do carneiro da expiação, com que por ele fizer expiação. Verso 9. Semelhantemente, toda a oferta de todas as coisas santificadas dos filhos de Israel que trouxerem ao sacerdote será sua. Verso 10. E as coisas santificadas de cada um serão suas. O que alguém der ao sacerdote será seu. Verso 11. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando a mulher de alguém se desviar e prevaricar contra ele, verso 13, de maneira que algum homem se houver deitado com ela e for oculto aos olhos de seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado, e contra ela não houver testemunha, e no feito não for apanhada, verso 14, e o espírito de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado, ou sobre ele vier o espírito de ciúmes, e de sua mulher tiver ciúmes, não se havendo ela contaminado, verso 15, então aquele varão trará a sua mulher perante o sacerdote, e juntamente trará sua oferta por ela,
1/10 de efa de farinha de cevada, sobre a qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso, porquanto é oferta de manjares de ciúmes, oferta memorativa que traz a iniquidade em memória. Verso 16. E o sacerdote a fará chegar e a porá perante a face do Senhor. Verso 17. E o sacerdote tomará água santa num vaso de barro. Também tomará o sacerdote do pó que houver no chão do tabernáculo e o deitará na água. Verso 18. Então o sacerdote apresentará a mulher perante o Senhor e descobrirá a cabeça da mulher. E a oferta memorativa de manjares, que é a oferta de manjares dos ciúmes, porá sobre as suas mãos, e a água amarga que traz consigo a maldição estará na mão do sacerdote. Verso 19. E o sacerdote a conjurará e dirá àquela mulher: se ninguém contigo se deitou, e se não te apartaste de teu marido pela imundícia, dessas águas amargas amaldiçoantes serás livre. Verso 20. Mas se te apartaste de teu marido e te contaminaste, e algum homem fora de teu marido se deitou contigo. Verso 21. Então o sacerdote conjurará a mulher com a conjuração da maldição, e o sacerdote dirá à mulher: o Senhor te ponha por maldição e por conjuração no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor descair a coxa e inchar o ventre. Verso 22. E esta água amaldiçoante entre nas tuas entranhas, para te fazer inchar o ventre e te fazer descair a coxa. Então a mulher dirá: Amém, amém. Verso 23. Depois o sacerdote escreverá essas mesmas maldições no livro, e com a água amarga as apagará. Verso 24. E a água amarga amaldiçoante dará a beber à mulher, e a água amaldiçoante entrará nela para amargurar. Verso 25. E o sacerdote tomará a oferta de manjares dos ciúmes da mão da mulher, e moverá a oferta de manjares perante o Senhor, e a oferecerá sobre o altar. Verso 26. Também o sacerdote tomará um punhado da oferta de manjares, da oferta memorativa, e sobre o altar o queimará, e depois dará a beber a água à mulher. Verso 27. E havendo-lhe dado a beber aquela água, será que, se ela tiver contaminado e contra seu marido tiver prevaricado, a água amaldiçoante entrará nela para amargura, e o seu ventre se inchará, e a sua coxa descairá, e aquela mulher será por maldição no meio do seu povo. Verso 28. E se a mulher se não tiver contaminado, mas estiver limpa, então será livre e conceberá semente. Verso 29. Esta é a lei dos ciúmes, quando a mulher em poder de seu marido se desviar e for contaminada, ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúmes e tiver ciúmes de sua mulher, apresente a mulher perante o Senhor, e o sacerdote nela execute toda esta lei. E o homem será livre da iniquidade, mas a mulher levará sobre si a sua iniquidade. Eu preciso tanto da sua paz. Derrame a sua paz sobre a minha cabeça. Tendo a sua paz, eu tenho a certeza que estou andando no caminho certo. Enquanto eu te louvo, eu te sinto perto. Derrame a sua paz sobre a minha cabeça. Tendo a sua paz. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, acabamos então de lermos aí o capítulo 5
aqui do livro de Números, que trata aqui da disciplina divina para diversos tipos de pecados. Para a nossa reflexão, eu quero ler com os amados irmãos os versos 1 ao 3, que nos diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial a todo leproso, e a todo que padece fluxo, e a todos os imundos por causa de contato com algo morto. Desde o homem até a mulher os lançareis fora, fora do arraial os lançareis, para que não contaminem os seus arraiais no meio dos quais eu habito. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. Amados e queridos irmãos, neste capítulo lemos sobre a disciplina que deveria ser aplicada a pessoas que pecassem ou se tornassem impuras cerimonialmente. No caso dos impuros, deveriam ser expulsos do meio do acampamento. Também, se alguém prejudicasse seu próximo, tinha que confessar o pecado e fazer a restituição ao que prejudicou. E, além da restituição, acrescentar 20%. Se fosse uma mulher que fosse suspeita de ter sido infiel ao seu marido, teria que participar de um ritual no tabernáculo e beber a água sagrada do tabernáculo. Se realmente tivesse sido infiel ao esposo, aquela água causaria sérios problemas físicos à mulher, como disciplina pelo seu pecado. Se fosse inocente, aquela água traria bênçãos a ela, inclusive a capacidade de gerar filhos. Amados irmãos, temos aprendido e reaprendido a cada capítulo que lemos da Bíblia que o nosso Deus é santo e que exige que seu povo também seja santo. O pecado é mostrado na Bíblia como algo terrível, que, se não for tratado, pode matar espiritualmente a pessoa e que também tem o poder de se alastrar qual praga no meio do povo de Deus. Por isso, a lepra e o fermento, por exemplo, são colocados como símbolos do pecado. Sim, quem peca precisa ser disciplinado para o bem da pessoa que peca e para que ele seja perdoado e curado, e também para o bem da comunidade cristã, para que os outros não sejam também influenciados pelo comportamento pecaminoso de alguém. Se alguém em meio à igreja local peca e não confessa seu pecado, esse se torna qual um câncer na vida espiritual da pessoa e logo ou mais tarde a levará com certeza à morte espiritual. Por outro lado, o ministério da igreja, tendo conhecimento de que um membro está vivendo em pecado e não disciplina o mesmo, estará contribuindo para a morte espiritual dele e também permitindo que toda a igreja seja afetada negativamente. Pois um pouquinho de fermento leveda toda a massa, conforme 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Amados irmãos, que Deus nos guarde e guarde também a igreja da lepra e do fermento do pecado. O pecado em nossa vida, como temos aprendido repetidamente, precisa ser reconhecido, confessado e abandonado após um sincero arrependimento. Se alguém não se comportar assim,
certamente o pecado o matará, pois o salário do pecado é a morte, conforme Romanos 6:23. E além do mais, prejudicará a congregação dos santos do Senhor, a igreja do Deus vivo. Meu amado irmão, minha amada irmã, por isso precisamos encarar o pecado como um grande inimigo que está ali por perto, sempre procurando oportunidade para nos tragar, para destruir a obra de Deus. Assim, se caso pecarmos, precisamos nos arrepender, precisamos reconhecer o nosso pecado, confessá-lo e abandoná-lo. Assim seremos perdoados e purificados pelo Senhor e seguiremos adiante. Que assim possamos agir para que jamais venhamos morrer espiritualmente. Medite nessa palavra. Que Deus abençoe a sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã. Tentaram me parar, me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho a missão, eu vou seguir Jesus, porque eu não abro mão do evangelho da cruz, mesmo que pedras venham. Vamos orar juntos neste momento. Convido você então, para onde estiver, você parar um pouquinho e vamos juntos falar com o Senhor. Deus eterno, soberano, queremos te glorificar por essa palavra desse dia, pela leitura do capítulo 5 aqui do livro de Números. Deus amado, que nós possamos, com a tua graça, Senhor, encarar o pecado como o inimigo maior que temos. Senhor Deus, nos ajude, ó Pai, a fugirmos dele. E se caso, Senhor, venhamos pecar contra ti, que nós não fiquemos, Senhor, com ele encoberto, mas que nós possamos confessá-lo arrependidos e abandoná-lo. Abençoa o teu filho, a tua filha, que estão me ouvindo e orando comigo agora, Senhor. Guarde o teu filho, guarde a tua filha, que jamais venhamos, Senhor, tropeçar e permanecermos caídos. Guarda o teu filho, guarda a tua filha, é o que eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Maior é aquele que está em mim. Oh, Jesus, sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, amor de Deus na cruz. Eu clamo a Pai. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, estamos chegando então ao final de mais um quadro, Vivendo a Palavra. Espero você amanhã para juntos lermos então o capítulo 6 aqui do livro de Números. Que Deus abençoe ricamente a sua família e te dê um dia repleto de paz. Um abraço e até amanhã, querendo o nosso bondoso Pai Celestial.